Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz César Martins Lopes, sou advogado, mestrando em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Sou especialista em Direito Empresarial e em Direito Notarial e Registral. Sou professor de cursos preparatórios para concurso público e também aqui do canal do professor Bruno Creado. Pessoal, hoje mais uma aula do nosso Código Civil comentado, né? E a gente já fez e vocês assistiram do artigo 1º e vamos ao polêmico artigo 2º do Código. Bom, eu uso a mesma base, tá, pessoal? Mesma base doutrinária aqui, é o Código Civil comentado dos professores Anderson Scheiber, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Mello e Mário Luiz Delgado. E a gente vai analisar o artigo 2º agora. Vamos lá. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Pessoal, antes de falar propriamente do Código, existe uma corrente doutrinária interessante, representada pelo professor César Fiuza, que diz que esse artigo aqui representa uma perda de oportunidade do legislador de definir qual seria a corrente adotada no Brasil de forma clara e expressa. O Código coloca um meio termo entre uma coisa e outra, mas não define. E esse papel acabou ficando com a jurisprudência. Os professores comentam assim: o Código Civil estipula, como marco inicial da personalidade, em sentido subjetivo da pessoa natural, o momento do nascimento com vida. Com isso, o direito civil brasileiro filia-se à corrente natalista, que se contrapõe à corrente concepcionista. Vamos explicar o que é cada corrente e aí a gente vai descobrindo o que a gente tem hoje no Brasil. Pessoal, acima de tudo do que ver o direito, aqui existe também um conflito de gerações de civilistas, né? A teoria natalista é uma teoria que é defendida sensivelmente pelos civilistas mais antigos, sobretudo aqueles civilistas que eram vinculados, né, ao Código 16. O que diz a teoria natalista? A teoria natalista diz que o início da personalidade jurídica só se inicia a partir do momento do nascimento com vida. Qualquer coisa antes disso há uma mera expectativa de direito. Maravilha? Então, a partir do momento em que uma criança nasce com vida, que ela respira, ali ela adquiriu personalidade jurídica. Se poucos segundos depois ela vem a falecer, é uma outra discussão, mas ela viveu. Ela adquiriu personalidade jurídica e pouco tempo depois a perdeu em razão da morte. Certo? A corrente concepcionista, ela é a corrente que atrai, né, os civilistas já mais modernos, né? Os civilistas que entendem a personalidade jurídica como uma coisa mais abrangente. O que em tese, pessoal, diz a corrente concepcionista? Que os direitos da personalidade, ou melhor, que a personalidade jurídica, ela já acompanha o nascituro desde o momento da concepção. Ou seja, a partir do momento da concepção e do crescimento do feto, do nascituro, né, no ventre materno, ali eu já consigo reconhecer a personalidade jurídica dele, o que vai desdobrar determinados efeitos. Exemplo, nos direitos da personalidade. Então, só para a gente falar de novo. Uma corrente já mais antiga diz que a personalidade jurídica começa do momento em que há o nascimento com vida. E a outra vai dizer o seguinte: não. A personalidade jurídica começa a partir do momento da concepção e acompanha o nascituro até o nascimento com vida. Mas existe um exemplo prático que a gente pode pensar assim: nessa situação a teoria concepcionista foi aplicada e fez sentido. Bom, vamos pensar num exemplo então. Imagine você que uma mãe vai fazer o exame de ultrassom em uma clínica e lá vocês sabem que aparece a imagem, né, do nascituro. Aí, feito o exame, a mãe leva o exame para casa e a imagem lá fica salva na clínica.
Uma semana depois, a mãe está na rua e vê um outdoor enorme. Um outdoor enorme com a foto do seu filho, né, ainda no seu ventre, numa propaganda comercial. E, evidentemente, ela não autorizou que essa propaganda acontecesse, tampouco a utilização da imagem do seu filho. Pessoal, a gente já sabe, é pacífico na jurisprudência, que é indenizável a utilização de imagem sem autorização com uso comercial. A mãe, representando o seu filho que ainda nem nasceu, poderia pedir uma indenização? Se a gente pensar com a corrente concepcionista já mais moderna, com certeza, porque uma vez que há personalidade jurídica ao nascituro, há um direito da personalidade e a imagem é um direito da personalidade que ali está sendo violado. Maravilha? A grande maioria, pessoal, hoje dos doutrinadores dos civilistas mais modernos, é acreditar que a teoria concepcionista é a mais consciente, talvez a mais com a maior facilidade de se utilizar no ordenamento constitucional que a gente está inserido, né? Então, pessoal, é isso, é uma das grandes polêmicas do nosso Código Civil, esse artigo 2º, a gente vai ver várias aqui para frente, mas eu agradeço mais uma vez a sua atenção, continue de olho nos vídeos dos códigos comentados, em especial no nosso aqui. Maravilha? Um abraço.